Olá! Nossa conversa hoje será sobre o que estamos vendo aí pela mídia ou às vezes internet, o tema Setembro Amarelo, né, que refere-se a um fato, a um ato, na verdade, né, de pessoas que cometem suicídio, né. Então a gente se questiona o que leva uma pessoa a acabar com a própria vida? Como evitar? Hã? Como em muitos temas ligados à saúde, preconceito e desinformação, tem atrapalhado o manejo adequado da depressão e do suicídio. Não provoca discussões, né, na televisão, tipo que a gente vê aqui diariamente, política, né? Essa briga terrível, corrupção. Mas o suicídio tira a vida de pessoas a cada 40 segundos. Isto mesmo, 40 segundos. Os números podem ainda ser maiores, já que, por vergonha ou culpa, muitos familiares costumam mudar a causa da morte na certidão de óbito. Um exemplo que também ajuda nessa estatística, por exemplo, no Brasil, na área militar, vamos dizer, se um policial, quando comete suicídio, ele perde o direito ao seguro de vida. Então, isso pode fazer com que as instituições nem registrem esses casos. Por isso, há pouca transparência nesses dados. Então, se o suicídio de adultos e idosos já é um tema espinhoso, imaginemos o de crianças e jovens. E é justamente entre 15 e 29 anos, nessa faixa de idade, que os índices mais têm crescido, infelizmente. O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde, a nossa conhecida OMS, publicada aí no mês de junho de 2021, em um relatório denominado Suicide Worldwide no ano de 2019. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. É uma coisa impressionante se você começa a ver esses tipos de relatórios. Em 2019, pasmem, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. Uma em cada 100 mortes, o que levou a OMS a produzir novas orientações para ajudar os países a melhorarem a prevenção do suicídio e atendimento.
Porque nessa organização existem especialistas, né, psiquiatras, estudiosos do assunto, psicólogos, estudando, analisando esses casos. Então, tem a condição de dar essas orientações. E estudos publicados em 2021, este ano ainda, sobre suicídio e coronavírus, surpreenderam quem apostava, jogava suas fichas, que o primeiro dispararia em função da disseminação do segundo. E, de acordo com essas pesquisas, não foi bem assim. Quer dizer, o medo do contágio, né, do coronavírus, o confinamento, o nosso confinamento e as incertezas não levaram necessariamente a um maior número de mortes imputadas a si. Os suicídios, inclusive aqui no Brasil, se mantiveram num patamar estável. Tá? Em alguns países, como a Austrália, por exemplo, eles até caíram, né? Despencaram consideravelmente. Dados aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, vou deixar o link na descrição do vídeo, divulgado em julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que o número de suicídios no Brasil em 2020, o ano passado, foi de 12.895, com uma variação de apenas 0,4% em relação ao ano de 2019, quando foram registrados 12.745 casos. Os estados que apresentaram maior número, repetindo o ano anterior, foram São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre. Nessa ordem, esses três estados. Então, a tendência no país, ela é de alta, apesar da estabilidade. Porque em 2012, foram 6.905 casos. Isso dos registrados, né? Dos que realmente tiveram a coragem de colocar o óbito como essa situação de suicídio. O preconceito a respeito de temas ligados à saúde mental ainda impede, né? Existe uma barreira de muitas pessoas de buscar ajuda especializada. Ou se não pode pagar, que procure uma ajuda gratuita, o que não é muito divulgado. Por isso a intenção desse vídeo é de tentar mostrar isso para quem não tem o problema, ou pelo menos conhece, ser sabedor de que existe um tipo de serviço à disposição. Então, no núcleo familiar e comunitário, a melhor prevenção é falar sem temores sobre suicídio e saber identificar os pedidos de socorro das pessoas próximas. Ninguém precisa dar uma solução para os problemas da outra pessoa. Deve apenas aprender a ouvir. As pessoas encontram as soluções dentro de si mesma. Não precisa ninguém estar apontando qual o melhor caminho. Às vezes, quando você aponta o caminho para a pessoa, isso é o certo, né? Ela, não vou seguir esse, vou seguir o outro caminho. Então, essas soluções estão dentro de nós mesmos. Quando conversamos e refletimos sobre os seus conflitos e emoções. Então, apostando nessa fórmula que acabamos de dizer,
Existe aqui no Brasil, como eu disse, um serviço de prevenção ao suicídio. Se diz prevenção ao suicídio, mas também de prevenção a outras situações emocionais, né? Que de repente o não ter condições de estar falando com alguém, de levar a pessoa a cometer o suicídio. Então, esse serviço de prevenção aqui no Brasil é um serviço disponível 24 horas durante todo o ano. Faça sol, faça chuva, de dia, de noite, de madrugada, né? E é um serviço gratuito, com absoluto anonimato, através de um telefone, acho que é 188. A pessoa também, pessoalmente, em centenas de postos de atendimento espalhados aí pelo país todo, desse CVV, com a tecnologia atual que temos, por e-mail ou internet, né? É tudo dentro do mais absoluto anonimato, como já dissemos. Então, o Centro de Valorização da Vida, conhecido pela sigla de CVV, é uma entidade não governamental de atendimento humanitário, criada há 59 anos e presente, como disse, em todo o Brasil. Não podemos e não devemos ignorar o suicídio. Cada um deles é uma tragédia, uma coisa triste, que no final das contas você acaba percebendo, pô, fulano fez isso, fez aquilo, mas também, pô, ele não tinha, né? Sempre era criticado, ninguém ouvia ele, achava que ele era maluco, né? Poxa, talvez tivessem sido sinais que não foram percebidos, que esse tipo de serviço de prevenção como o CVV ou outros, né, de repente, num diálogo, numa conversa, pode captar essa intenção da pessoa de tirar a própria vida. Então, o CVV ele segue os moldes dos Samaritanos de Londres, que é uma entidade que foi fundada no início dos anos 50 para atender pessoas angustiadas que precisavam de um apoio psicológico. Aqui tem até abrindo aqui um parênteses, uma pequena história de como, contam-se, né? De como seria tido ou aberto a mente, né, de um determinado pastor lá na Inglaterra, acho que o nome dele era Vara. E ele foi chamado numa determinada oportunidade por uma pessoa, mãe de uma pessoa, que tinha falecido, né? E aí chegou lá na residência, esse pastor, conversando e tal, como é que foi que aconteceu? Não, achamos que ela tirou a própria vida e tal, mas você sabe, a gente, né, com aquele tabu, né, aquela vergonha, não abriu muito essa situação. Mas aí, conversando e tal, a pessoa, no caso aí seria a mãe dessa, era uma jovem, né, disse que ela tinha comentado de que ela estaria com uma doença, talvez incurável. E qual seria essa doença? Você veja, como era tudo tabu, a jovem tinha começado o seu ciclo de menstruação. E aí, apavorada e tal, e com medo até de conversar com a mãe e tal, ou abrir mais o jogo, pedir explicações, né? Achou que aquilo era uma doença terrível, a menstruação. E aí pôs fim à vida. E aí o pastor fez as cerimônias e tudo mais e tal, e ficou com aquilo na cabeça. Poxa, então, né, eu poderia, uma pessoa angustiada, talvez se tivesse conversado, explicado, esclarecido, não teria ocorrido dela tirar a própria vida.
É uma pessoa angustiada, né? Que a levou ao suicídio. Então ele, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E aí fundou esse tal dos samaritanos lá de Londres, né? Então, aqui no Brasil, tendo conhecimento disso, uma série de brasileiros fundaram essa organização humanitária. E neste CVV, todos os voluntários, eles são treinados para ouvir seus interlocutores, sem nenhum tipo de julgamento, né? De apontamento de dedo, e respeitar a sua decisão, mesmo que seja de cometer o suicídio. Aqui é bom a gente destacar que toda pessoa que considera o suicídio, ela não deseja a morte. Ela quer fugir de uma dor psíquica muito forte que a atormenta constantemente. Então, como saída, ela achando que pô, ninguém vai me ajudar, ninguém vai me ouvir, não vai acreditar no que eu estou falando, a única porta de saída é tirar a própria vida. Então, no CVV, todos respeitam o sofrimento de quem os procura, né? São instruídos, treinados para que a pessoa consiga colocar para fora o que a atormenta. A pessoa angustiada, ela tem a liberdade de falar o que quiser durante o tempo que for necessário, não existe reloginho, pô, agora venceu o seu tempo, né? Consulta aqui acabou. Não é consulta, não. Então, é porque os voluntários ou voluntárias em atendimento estão disponíveis para ouvir o que cada um tem a dizer sobre os seus medos, as suas dificuldades e angústias, e ajudar aquela pessoa, de repente, a revalorizar a própria vida. Você pode falar, mas é impossível, né? Que a pessoa vai, pô, mas não, né? Por que acontece tanto suicídio se tem um presidente? Existe uma coisa, olha, se for salvo uma vida, esse trabalho fundado há 59 anos já valeu a pena. Então, o serviço ele atende, em média, para a gente ter uma ideia, milhões de ligações por ano. Então, só essa estatística já nos revela a necessidade que as pessoas têm de falar sobre seus conflitos, né? Mentais, pessoais, que encontramos constantemente na nossa sociedade, no nosso convívio. Então, quando o assunto é suicídio, abrir-se pode ser terapêutico, porque é uma oportunidade que a pessoa está tendo, como já dissemos, né, de falar sobre o seu problema, e nesse falar dos seus problemas, ele está ouvindo a si mesmo e, de repente, né, aparece uma luz assim, poxa, realmente não é esse bem o caminho, pô, o que eu estava pensando fazer, de repente conversando com essa pessoa aqui, né, tive a oportunidade de pelo menos ver uma coisa que eu não via porque eu era julgado, né, porque eu era impedido até de expressar essa minha angústia. Então, a experiência do CVV, dos samaritanos lá de Londres, ou de outros programas semelhantes, ele demonstra que primeiro passo para evitar o suicídio é estar no resgate do sentido da existência. O verdadeiro desafio é fazer com que as pessoas percebam que sempre existe uma saída. Existe uma saída, não importa a situação, boa ou ruim, normalmente está ruim, né? E que há como se reinventar, porque ela teve consciência da sua existência, e trabalhar em si aspecto de que gosta menos.
Esse é o objetivo do trabalho. Que nossa vida é importante para os outros e que sempre há alternativa, mesmo que seja dolorida. Afinal, amigos e amigas, a única coisa para a qual não há remédio é a morte. Muito obrigado pela sua visita. Namastê.